E nem todo mundo pode fazer o seu reconhecimento da cidadania italiana. Não sei se você sabia disso, caso não saiba, fica no vídeo até o final, porque tem informação importante aqui para vocês. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengoamare, canal principalmente destinado aí para os vênetos, mas é óbvio que acaba abrangendo um maior número de pessoas também. Eu já te convido também para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, obviamente, para compartilhar o conteúdo com as pessoas que se interessam por isso. E caso você acho que o canal merece, deixa aí o seu valeu demais, assim como o nosso amigo aqui, inscrito do canal, Renan Armindo Pissaia, deixou o seu valeu demais. Muito obrigado aí por estar apoiando o canal, por estar financiando também essa iniciativa aqui do Lengoamare. Bom, pessoal, então, esse aqui é um assunto muito importante que a gente devia prestar um pouco mais atenção, né? Porque, afinal, digamos que é uma mescla de lei com um imbróglio aí que foi feito e também com um pouco de injustiça, né? Porque o que acontece? Muitas cidades, a gente sabe, né? Muitas cidades, muitas regiões, na verdade, aí, antes de pertencerem à Itália, antes mesmo, né, de pertencerem a qualquer outro lugar, eram locais independentes. Por exemplo, a República de Veneza, que era, na verdade, uma nação, era um país. A República de Veneza separada, enfim, não existia a Itália naquele período. A gente está falando, né, de 1700 para trás, aí, foram 1100 anos no caso da República de Veneza. E assim como outros lugares, que eram lugares soberanos, digamos assim, e não existia um país Itália. Então esses locais tiveram a sua história particular, vocês podem pesquisar mais sobre isso, até mesmo aqui no canal. A gente falou já e a gente fala toda hora, principalmente esses assuntos ligados aos Vênetos, mas o que acontece é que depois, num período mais recente, aí, muitos desses locais, como a República de Veneza, foram invadidos, né? A República de Veneza foi invadida por Napoleão, aí depois Napoleão passou, ali a França passou para a Áustria, né, os territórios da República de Veneza, e isso aconteceu com outros locais também. E aí nesse episódio entra a Itália, né, o Reino da Itália surge, e o Reino da Itália começa a querer fazer aí as suas unificações, né, pegar esses territórios. E o que acontece é que muitos desses locais acabaram ficando com alguns problemas graves, digamos assim, de pertencimento, né? Então, hoje em dia, existem pessoas que vão querer requisitar ali, solicitar o seu reconhecimento da cidadania italiana e como, enfim, muitos desses locais pertenciam ainda ao Império Austro-Húngaro, né? Naquele período ali da imigração, né? Quando os imigrantes vieram para cá ou foram para qualquer outro lugar aí, e essas pessoas, descendentes dessas pessoas que quando saíram de lá e ainda pertencia ao Império Austro-Húngaro e só depois se tornou Itália, essas pessoas não conseguem pedir o reconhecimento da cidadania italiana, porque na prática eles não eram italianos. Isso aconteceu, por exemplo, com os trentinos que vieram para cá, né? Bento Gonçalves, por exemplo, que é minha cidade natal, foi primeiramente fundada por trentinos, ou enfim, a gente poderia dizer austríacos, né? Nesse momento aqui, porque eles vieram desse império, o Império Austro-Húngaro, eles não vieram da Itália, eles não pertenciam à Itália, eles chegaram aqui com um passaporte austríaco, ou seja, isso significa que muitas cidades, na verdade, não foram uma fundação de imigração italiana, foram fundação de imigração austríaca, e Bento Gonçalves também faz parte disso. É uma confusão, né? É uma confusão. O que acontece é que depois, um período depois, né, esses locais passaram a fazer parte da Itália, posteriormente à imigração. E é aqui que está o problema, tá? Existem muitos lugares que ainda hoje, né, muitas cidades, enfim, que nessa divisão geográfica, nessa divisão territorial aí, só passaram a fazer parte dessa união, né, da federação, enfim, da italiana, muito tempo depois, ali depois de 1920, por aí, tá? Começou a fazer parte depois. Então essas pessoas não têm o direito do reconhecimento da cidadania italiana, o que eu acho meio estúpido, né? Porque, enfim, se já faz agora parte da Itália, eu acredito que as pessoas deveriam ter, né? Afinal, querendo ou não,
essas pessoas, muitas delas ali sempre fizeram parte, digamos assim, fizeram parte da Península Itálica, né? Sendo, enfim, o Trento, o Vêneto faziam parte da Península Itálica. Eu acredito que quem ficou com o filho deveria assumir, seja lá, o filho foi embora antes de eu começar a pagar o IPTU da casa. Poxa, mas não é assim que acontece. Eu acho que ocorre uma injustiça. Bom, eu vou ler para vocês algumas das cidades e algumas das regiões aqui, mais ao norte, e eu não vou falar todas, tá? As que tem algumas regiões aí que praticamente toda a região é inviabilizada, então eu não vou falar todas as cidades aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar pelo Vêneto, como o canal é destinado aos Vênetos aqui, principalmente, eu falo pelo o Vêneto. Tem algumas cidades do Vêneto que, se o seu imigrante for de lá, você não consegue fazer o reconhecimento da cidadania italiana, tá? E aí depois, no final do vídeo, eu vou falar qual é a solução disso. Olha só, no Vêneto tem uma cidade chamada Casotto. Casotto, você não consegue fazer o seu reconhecimento se o seu imigrante veio de lá. Tem Colle Santa Lucia também. Esse município não dá, ele pertencia ao Império Austro-Húngaro no momento que os vênetos desse local vieram para cá, então eles não eram considerados italianos, eram considerados austríacos, esses vênetos. Cortina d'Ampezzo também não dá para pedir reconhecimento da cidadania italiana por meio desse município vêneto. Tem outro aqui, Livinalongo del Col di Lana, é a primeira vez que eu ouço. Então, Livinalongo del Col di Lana também não dá. Tá? Não dá para pedir cidadania, era austríaco, né? Digamos, enfim, sempre foi vêneto, né? Pertencia aos vênetos, sempre pertenceu aos vênetos, mas naquele período ali dizia-se, então, austríaco. E Pedemonte, também não dá para fazer reconhecimento por esse local aqui, Pedemonte. Então, se você é vêneto e os seus imigrantes vieram desses locais, fique sabendo que por esse imigrante aqui fica inviabilizado. Vamos lá para a Lombardia. Lombardia, nós temos Armo não dá para fazer, Bolone, depois tem Magasa, ou Magassa, Moerna, é isso, Moerna, Persone e Val Vestino. Isso aí, são os locais que a gente não consegue também fazer, enfim, o reconhecimento da cidadania porque pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Agora, eu iria também falar do Trentino Alto Adige, o sul do Tirol, ou também o Friuli Venezia Giulia, mas eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo porque é muito, muito local, tá? Infelizmente, tem muitas cidades aí que não dá para fazer, tanto do Trentino quanto do Friuli. Então, eu deixo na descrição do vídeo, até acho que eu coloco aqui nos comentários também fixado, e aí vocês conseguem ver de um modo um pouco mais fácil, sem ficar procurando aí, catando pelo Google, né, todas as cidades separadas, vocês já dão uma olhada aqui na lista, tá? São listas imensas desses locais aqui. Então, atualmente, aí, os descendentes dos trentinos, eles vão poder solicitar a cidadania italiana desde que o imigrante tenha nascido depois de 1920. Depois de 1920, tudo por conta daquele imbróglio aí que eu falei para vocês, ou seja, quando a região voltou a pertencer à Itália. Então, antes disso, a região pertencia, como eu falei para vocês, ao Império Austro-Húngaro, assim como esses territórios, essas cidades do Vêneto, da Lombardia e do Friuli, aí que eu destaco aqui embaixo, e também do Trentino. Agora, como é que eu vou fazer, né? Se eu precisar, como é que eu faço? Bom, pessoal, vocês provavelmente têm dois lados da família. Se os dois lados da família vieram aí de locais com restrição, aí sinto muito, vai ficar impossível fazer esse reconhecimento. Às vezes a lei abriu uma brecha lá para os trentinos, se não me engano em 2015, alguma coisa assim, não sei direito, e aí vocês têm que aproveitar essas brechas e ficar de olho. Mas se não abrir a brecha, infelizmente, fica complicado. Agora, se o outro lado da família veio de uma outra região, aí você pede a sua cidadania, né, sua solicitação do reconhecimento da cidadania pelo outro lado da família, tá? O lado da mãe, o lado do pai, sei lá qual for, aí você consegue pedir aí para o outro lado e facilita também.
Então, esse era o vídeo, espero que eu tenha te ajudado, né? Tenha resumido as coisas, poupado um pouco de tempo para você. Deixa aí os comentários, você é uma dessas pessoas que se encaixa nessas cidades que eu falei, nessa realidade que eu falei. Se for, me deixa aí seu comentário, se você já tentou, ou se, enfim, você está tentando fazer o seu reconhecimento da cidadania italiana, seja lá, for ou não for, como é que está aí o seu processo? Seu processo você está fazendo pelo Brasil, por lá, como é que está funcionando já? Eu conheço pessoas aí que estão há 10, 15, 20 anos esperando o reconhecimento da cidadania italiana, é algo que, enfim, para mim é incabível, né, esse tempo de espera aí. Mas fazer o quê? Então, vi ringrazio una mucha, strucon e ciao ciao.